Miguel Salvador. Douglas Gonçalves, que honra! Obrigado, cara. Obrigado por você estar aqui. Satisfação sem tamanho. Ó, só pra você que tá aqui com a gente, o Miguel, ele tem 27 anos, casado com a Brenda, que está aqui com a gente também. Pai de Elisa, nasceu na cidade de Prata, lá no interior da Paraíba. Atuou muitos anos na fotografia, e sendo boa parte dele na fotografia da igreja. E ele, então, entende e começa a partir, eu quero até que ele conte essa história pra gente, de um versículo aqui de Romanos, a iniciar uma produtora que vai trabalhar com documentários. E recentemente, o Miguel liderou esse documentário que é A Fé Não Fingida. Provavelmente você assistiu, né? Aquele documentário que apareceu várias senhoras de várias igrejas falando sobre o poder de Deus e que nos marcou tão profundamente. Provavelmente você assistiu, tá quase 2 milhões, provavelmente até já esteja com 2 milhões de views lá no YouTube. E eu queria saber um pouco mais sobre essa jornada de fazer documentários. Então, de novo, Miguel, obrigado por você estar aqui. Satisfação é minha. Eu vou meio fora de ordem. Tá. Vocês esperavam que esse, pelo que eu li, já era um terceiro documentário, né? Que vocês estavam trabalhando? Possível. Mas vocês esperavam que esse ia ter um alcance maior que os outros? Não, Douglas, a gente nunca tem expectativa de nada, não. Porque a gente nunca não tem estratégia desenhada assim, né? Então, não tem uma base muito grande de seguidores, então a gente nunca tem expectativa em alcance assim, não, sabe? Sim. A gente imagina, claro, que a coisa vai crescendo, mas, por exemplo, o primeiro tá com 600 mil. Sim. O segundo tá com 150 mil. Então, isso é normal. E o outro vem com 2 milhões. Mas quando né? você fez o primeiro, né? E você sabe da mensagem, sabe da qualidade. Sim. Chegou lá num número. Quando você fez o segundo, por exemplo, você pensou, cara, esse aqui ficou top, acho que vai até mais. Você chegou a pensar ou não? Não, o pensamento né? Agora vai explodir o negócio, né? E de repente... E não foi. Ladeira abaixo. Mas aí quando você olhou pra esse, assim, o conteúdo em si, a forma que foi, havia assim, poxa, eu acho que esse aqui a galera também vai curtir. Douglas, analisando assim um pouco depois, e até durante mesmo, eu digo, cara, eu acho que isso aqui vai pegar muito, porque todo mundo tem, na sua vida, nos seus familiares conhecidos, uma irmãzinha do coque, né? Uma senhorinha que você sabe, que é aquela mulher de oração, que um dia, se o negócio apertar, você pode ir lá pedir oração pra ela, né? Então, no meio, enquanto eu tava gravando isso, a gente foi analisando que existia esse elo que acho que ia ligar todo mundo. Minha avó, eu vi minha avó, né? Perfeito. Mãe do meu pai, a irmã Marina, sim, né? Perfeito. Mulher de oração. E assim, é uma coisa tão sobrenatural mesmo, porque conseguiu meio que unir todos os polos do mundo cristão, assim, né? Então, pegou do calvinista ao arminiano, ao reformado, ao herege, parece que ninguém tem nada contra as irmãs do coque, sabe? Entendi. O sentimento que tem aí, sabe? Elas são meio que incanceláveis, assim, as irmãs. Então, assim, até pegando esse gancho, dos comentários, aquilo que você tiver acesso, assim, não apareceu uns haters ali, uns caras falando? Eu só vi um comentário até hoje que eu apaguei lá de uma mulher desnecessária, mas de resto, todo mundo, eu conheço uma irmã assim, minha avó lembrou de minha avó, lembrou do começo, lembrou de quando eu orava na igreja. Então tem esse sentimento de nostalgia, né? Que o documentário tenta até fazer com que esse sentimento volte de oração e tal, né? É um ímpeto que a gente tenta fazer com isso, né? Mas um dos comentários era nisso, me identifiquei, lembrei da minha avó, isso aí marcou minha infância. Por que fé não fingida? Como é que foi? E até eu queria te fazer essa pergunta. Tem umas perguntas que eu vou fazer aqui, tá, gente? Que é bem egoísta, eu que quero saber. E você vai ter que ouvir a resposta junto comigo. Tá ótimo. Assim, a pergunta é a seguinte: você escolheu esse tema ou vocês fazem e perfeito. Depois eu já tinha em mente... O tema mesmo, fé não fingida. Perfeito. Eu já tinha em mente fazer algo com as irmãs do coque, né? Tá. Então, assim, tema de documentário surge toda semana vários assim na minha cabeça, né? Entendi. Tem a rodo. E as irmãs do coque tinham um lugar especial aqui no meu coração, né? Porque era uma coisa que eu queria falar muito. Eu acho que ia trazer esse impacto, né? E eu no início, eu tinha uma imagem na minha cabeça que era aquela irmã ousada de oração, que de repente sobe o morro e o traficante respeita ela, sabe? Consegue visualizar esse cenário? Que a gente eu tinha em mente isso, sabe? Mas guardei. Até então não tinha nenhuma direção para fazer. Mas aí um dia, fazendo devocional, a gente lê lá em 2 Timóteo, né? 1:5, que Paulo, dando a recomendação para Timóteo, ele fala, né? Lembra da fé não fingida, que habitou primeiro na tua avó Loide, na tua mãe Eunice, e certamente que habita em ti também, né? E quando eu li aquele fé não fingida, foi um joguinho de palavras ali. Sabe quando salta ou pula a frase assim na hora do devocional, né? Então, fé não fingida, porque é um jogo de palavras que é incomum de ser usado, né? A gente não fala, fulano tem uma fé não fingida, não.
fulano é falso, nem crente é, né? Fé não finge. Cara, tem algo precioso aqui, né? Então, peguei aquela palavra pra mim. Dias depois, juntei com a vontade de fazer aqui dos irmãos. E tá falando da avó dele, né? Isso, exatamente. Então, exatamente. E aí juntamos com essa ideia que tinha, posteriormente unimos e botamos pra frente o doc. Legal. E essas irmãs, né, essas missionárias que foram aparecendo no documentário, você já tinha contato com elas? Como é que foi esse recrutamento aí? Tá. A irmã Raquel, que é aquela de Aracaju, eu já tinha contato, ela é da minha antiga igreja, mas Juvalina eu não tinha, a Ruiva. Irmã Socorro, que é a primeira que aparece, também não tinha. A última da irmã também não tinha. Então, muitas delas não tinha contato. Então, a gente vai muito atrás de pessoas. Eu sempre, quando eu estou fazendo um documentário, eu deixo sempre quem está ao meu redor. Estou fazendo um documentário sobre isso. Você conhece alguém que se enquadre nesse perfil? Então, a gente sempre tenta rodear assim, a rede de contato para ver se consegue alguém, né? Porque tem que ter uma certa procedência que a gente vai filmar, né? Porque é uma responsabilidade grande você colocar uma câmera, um microfone na frente de uma pessoa, né? Principalmente quando a gente tem uma plataforma como é a Poder de Deus. Então você, de repente, espalha a mensagem para milhões de pessoas, você tem que ter a segurança de que aquela pessoa é minimamente comprometida com o evangelho, né? Sim, porque não é só o que ela vai falar que tem que estar correto, mas Perfeito. A vida, né? A vida dela. Porque você tá pondo um megafone na boca dela. Sim, total. Irmã Duvalina, no documentário, ela fala da caracterização do evangelho, né? Com que cara vai ficar o evangelho, os crentes, se uma dessas irmãs se desvia de repente? Que Deus me defenda. Sim. Ela fala que o evangelho vai ficar descaracterizado. Que eu tô falando que é uma coisa, mas a vida não corresponde, né? Então a gente tá vivendo, né? Sim, total. Então a gente tem todo esse cuidado, a gente puxa um pouquinho da capivara da pessoa aliança, pergunta aos familiares como ela é, pergunta... Poxa, que bom. Pergunta à pessoa da igreja se ela corresponde de fato com a vida que ela tava ali falando. E graças a Deus, todas essas mulheres que eu perguntei, foi meio que unânime assim, não, vai, de olho fechado mesmo, que é mulher de Deus aí mesmo. Demais, cara. E legal você tá falando disso, porque assim, a gente tá agora lançando um livro com o Fábio Coelho, chamado Falsos Profetas, né? E o texto principal ali no livro o texto bíblico principal é cuidado, né, de Jesus falando, né, com os falsos profetas, porque eles vêm vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. E é isso, né? A gente por tanto tempo valorizou tanto o por fora, que é isso. Quem aí fala bem? Então traz ela. Perfeito. Quem aí tem bastante seguidor? Então traz ele. E tal. E a gente foi nesse molde e a gente colocou vários lobos na plataforma, né? Perfeito. Mas que legal. Tanto, uma coisa interessante é que eu tento até buscar o anonimato. Eu não tenho essa vontade ainda de fazer com alguém que é famoso e tal. Eu procuro pessoas que ninguém conhece, que ninguém sabe quem é que tá lá, escondido no meio dos matos, é aquela que eu gosto mesmo. Porque acho que quando a gente tira essa questão da fama do meio... Eu vou assistir porque é o fulano, né? E a gente, quando tira esse elemento fama, já livra meio mundo de problema. Né? Porque aí eu começo a perceber qual é a intenção verdadeira das pessoas. Porque, pronto, a irmã Socorro lá, numa igreja pequena e tal, anos e anos fiel, ela não tem rede social, então ela não quer ser famosa. Sim. Ela não... A casa dela é simples, ela tá satisfeita, então ela não quer dinheiro. Ajuda muito. Né? Então, quando a gente tira essas coisas que atrapalham aí no mundo gospel, digamos assim, né? Nossa, já facilita 1000 vezes aí o trabalho. Com certeza. E assim, uma pergunta seria do pós, né? Tá. De certa maneira, elas ficaram conhecidas, né? Você falou com elas depois de elas estar sendo paradas na rua, nossa. A galera abordando elas? Arrumei um problema pra mim, sabe, irmã Lídia? Ela do Marcondes lá de Recife. Sim, do Marcondes. Tá. Ela ligou pra mim essa semana. Meu Deus. Aí? O que foi que você fez comigo? Eu disse, irmã Lídia, eu não fiz nada, eu não passei seu contato pra ninguém, me desculpe, foi o seu amigo Espírito Santo, que surpresa. Eu não acredito que você fez isso, tem gente me ligando da Escócia. Ela é bem brava, assim, eu digo, fala, meu Deus. Mas aí é o jeitão dela, no final ela queria falar comigo, dar um abraço e tal. Então, teve esse relato, teve a irmã Socorro também, conhecida na rua, o pessoal tira foto e manda pra gente topando com ela assim já. Então, é uma consequência, né? Aí a gente tem que pensar nisso também, saber administrar. Será que essa pessoa vai ter capacidade de lidar com isso, né? Quando o documentário vier. É muitas variáveis pra gente poder gravar alguém, né?